Vamos ver se a gente pode falar um pouco aí sobre monitoramento de aplicações web. A gente vai falar um pouco dessas aplicações, porque o que acontece? Hoje, eu acredito que você não precisa nem falar, a gente vive com o nosso smartphone, tá tudo na web, tá tudo na nuvem, e a gente tem que monitorar isso. E aí a gente vem hoje com a proposta só para apresentar para vocês como é a ideia de um web cenário, como é que a gente coloca os ABICs para monitorar uma aplicação web. De forma bem simples, só para a gente entender como é que é essa dinâmica e a gente poder monitorar. E aí a gente começa, deixa eu primeiro me apresentar, né? E eu falar um pouco do que a gente vai falar hoje. Primeiro, a gente vai conversar um pouco para que monitorar as aplicações web, um cenário simples, e a gente depois pode abrir para dúvidas e bater um papo sobre isso. Quem sou eu? Sou o Guilherme Duarte, também conhecido como Rock. Esse Rock é escrito com KE, porque foi um apelido na época de Mirk. Quem viveu essa época de Mirk aí levanta a mão, entrega a idade, aí tá certo, meu irmão. Aí o que acontecia? Eu queria colocar o Rock com R-O-C-K, só que aí não deu, né? Já tinha dono. Aí eu peguei, coloquei com o mesmo som, R-O-K-E, Rock. Aí ficou até hoje. Tem muita gente que me conhece ainda só como Rock. Quando fala Guilherme, quem é esse cara? Sabe nem quem é. Sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Barbaridade. Gaúcho, tchê. Mas só fiz nascer lá, né? Dá pra perceber pelo sotaque gaúcho pesado aqui. Mas a família toda do meu pai é toda do Rio Grande do Sul e a família da minha mãe é toda pernambucana. Aí, como eu tô bem dizendo aí, adoro um churrasco, mas adoro uma boa comida regional pernambucana. Daí não tem estresse não. Ó, se tiver um churrasco aí, quiser me chamar, tô na área. Né? Vamos lá. Certificações. Tenho LPI 1, a SUSE Linux Administrator, a ITIL, tenho a Dell, o Sonic Wall, né? Trabalho com o TM. Sou graduado em redes e tenho uma pós em segurança da informação também na sala. Aí sou responsável, um projeto recente pela parte de monitoramento na empresa da I3E e também trabalho com Linux, sendo administrador de sistemas Linux na prefeitura de Jaboatão, lá em Pernambuco. Vamos lá. Para que monitorar aplicações web? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nisso? Primeira coisa, ver a disponibilidade, ver a velocidade de acesso, ver a velocidade de download, se tiver algum arquivo para fazer download, e N outras coisas. Teste de velocidade, teste de confiabilidade. Por exemplo, você tem um site de um e-commerce e ele precisa logar para poder fazer as suas compras, colocar aquelas coisas no carrinho. E aí você pode fazer tudo isso nos ABICs, através de variáveis, através de macros, de scripts. E o interessante disso é você primeiro saber como é que funciona o protocolo HTTP e também conhecer um pouco da linguagem no qual foi feita aquela aplicação web. É importantíssimo saber isso, porque senão você não vai conseguir monitorar de forma efetiva aquela aplicação. Aí, pensando no HTTP, aí o que a gente tem? A gente tem os HTTP codes. Na RFC, ele informa que são justamente esses códigos de status. A cada código desse de status, ele informa algo para você. Não sei, quem nunca viu aquele... Você coloca num site e de repente aparece um código. Aí você, que danado, que número é esse? O que esse número quer dizer? É justamente um código de status do HTTP. Aí se vocês estão vendo aqui, aí tem ali no 100, continue, tem o 200 que é o OK, que é esse que normalmente a gente quer, né? Porque, por exemplo, imagine você que é um administrador de redes e aí você é solicitado para colocar um servidor web, um Apache, por exemplo, um Nginx, e aí você tem que monitorar que aquele site, que aquela aplicação web está ok. Aí o interessante é que você entenda disso aqui para poder colocar lá nos ABICs
para que o Zabbix te traga a resposta correta. Se você não entende um pouco disso, é interessante que você dê uma olhada na RFC para poder entender isso. Aí, depois, mais um pouco de códigos, e aí tem a parte mais, alguns outros códigos que são mais complexos, que aí você pode colocar até para autenticação de proxy e tudo mais, e aí a gente consegue trabalhar num monitoramento melhor. Aí, beleza. Tá, Guilherme, e aí? Um bocado de código, mas aí como é que funciona esse negócio? Vamos lá, vamos ver se a gente vai fazer só uma breve apresentação de um web cenário, a gente criando um web cenário no próprio Zabbix, e ele retornando justamente o código 200, que é o código OK. Sei que está bem pequeno, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para botar ela cheia, para ver se dá uma melhorada. Melhorou, só que não. Bem, pessoal, não estou conseguindo aqui ver não. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente quando a gente faz a criação do web cenário. Qual é a ideia? A gente abre lá na parte de configurações, cria um host para o próprio Zabbix. Depois a gente vai criar uma parte lá, um template. A gente coloca um template especificamente para a parte de web, cria lá um template web. Depois a gente cria... Não, a gente cria. A gente vai lá e cria o template.
Por exemplo, você pode nomear o template de qualquer forma, de qualquer nome, né? Dependendo da sua estrutura, como você quer fazer. Cria lá o template. Criado o template, você vai criar a aplicação. Aí você cria a aplicação e coloca lá para colocar aquela URL. Aí dentro da parte da aplicação tem a parte de web. Aí lá na parte de web é onde você coloca a parte de web cenário. No web cenário, aí sim onde você vai colocar a sua URL, a URL que você quer, e lá embaixo tem uma opção do código HTTP. Isso. Pronto. Valeu. O que é que acontece? Aqui já tem já tem um web cenário criado, e aí ele está monitorando já esse web cenário. Como é que você cria? Como é que eu estava dizendo para vocês? Primeiro vai em configuração, administração, aí você vai criar, estou chegando, opções, os míopes agradecem. Aí o que acontece? Você vem aqui, administração, você vai criar grupo de host, cadê? Configuração. Aqui, você criar um host. Você vai criar primeiro você cria um host para isso, certo? Já tem aqui embaixo. Feito o host, você vai criar um template, né? Cria um template para isso. Cria um template já específico para esse tipo de monitoramento. E depois você vai criar na parte lá do template. Cadê? Aqui. Aí você vai criar esse aqui, o cenário web. Beleza? Aí você, quando você vem aqui e cria cenário web, tem aqui essas opções. Mas o mais interessante que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui dos passos. Só recapitulando aquilo que eu estava falando sobre a parte de HTTP, a gente tem que notar isso aqui. Ó. Você vai criar um nome, tem um nome de aplicação, da aplicação que você cria para a parte de web. E o mais interessante é essa parte aqui de passos. O que seriam esses passos? É justamente o que é que o Zabbix vai fazer para poder verificar a sua página web. Ele vai logar, ele vai tentar só acessar e retornar o código 200, que é o código de OK. Ele vai tem que autenticar num proxy. Ele tem que fazer 2, 3, 4 passos para poder fazer alguma coisa. Aí você vem aqui, ó, adicionar, e é aqui onde você vai colocar a informação de URL. Você pode colocar qualquer nome para o seu web cenário, e aqui é onde você coloca a sua URL. Feito isso, tem aqui informações de variáveis, que podem ser login e senha, por exemplo, de uma aplicação web que precisa logar. Você coloca aqui seu login e senha, e aqui tem a parte de HTTP. Tem os cabeçalhos, o tempo que ele tem que ficar verificando nessa aplicação web. Aqui o padrão normalmente é 15 segundos. E aqui o que a gente estava falando lá dos HTTP codes, que é justamente o código que você quer que o web cenário retorne para você. Aí a gente, por exemplo, a gente só quer ele verifique a página e retorne o OK. Pronto, é o 200. Ah, eu quero um outro tipo de retorno. Aí você tem que verificar qual é o HTTP code que você quer para ter o retorno disso. Pronto, pessoal. A minha contribuição para o Meetup Zabbix João Pessoa foi essa. Foi apresentar um pouco de web cenário, apresentar um pouco de aplicações web. Peço perdão pelas complicações aí da VMs, mas a ideia que eu queria trazer é justamente isso. A gente está no mundo das nuvens, a gente está no mundo de vários websites que tem que estar no ar sempre.
você tem que estar sempre verificando a disponibilidade desse site. Então, o Zabbix, não precisa nem dizer, é uma excelente ferramenta para poder fazer esse tipo de monitoramento. Muito obrigado. E feliz Dia Internacional do Rock. Alguém tem mais alguma pergunta para... Dá vontade, né? Dá pra pedir bom. E dizer rock and roll, né? Pode falar. Nas versões anteriores, você fazia esse tipo de monitoramento usando os parâmetros, não é isso? Você pode fazer por user parâmetro, mas o ideal é você fazer pelo web cenário, porque pelo web cenário ele te dá essas possibilidades de você colocar as informações de login e senha. Quando você faz por user parâmetro, você vai ter que fazer algum script, alguma coisa, e você vai ter que entender onde essa aplicação tá criada. Por exemplo, vamos imaginar um servidor web Apache com GLPI instalado. Dá esse exemplo aí. Aí, se você não vai fazer aqui pelo web cenário, você vai ter que criar um script, uma rotina, para rodar, para te dar o retorno pelo user parâmetro, para te trazer de volta. Entendeu? Mas no caso, nessas versões mais novas, você tem o HTTP Agent, né? Tem um HTTP Agent que você pode colocar e ele dá um retorno. Tranquilo? Diga lá. Só nessa questão que eu queria saber. Quando tu vai definir lá o host, para fazer os testes, você só coloca o URL base ou para cada código eu tenho que colocar o URL específica da minha aplicação? Sim, vamos lá. Na parte de passos, você coloca onde ele vai verificar. Por exemplo, eu coloco aqui no primeiro passo, a URL vou dar um exemplo. exemplo.com.br/login. Aí naquele primeiro passo, ele vai testar o login. Aí lá embaixo vai colocar variável de usuário e a senha. Aí, por exemplo, vai testar, vamos imaginar um e-commerce, vai testar o carrinho. Aí tu coloca o URL exatamente que é para chegar no carrinho. Quero verificar se o carrinho está funcionando. O meu e-commerce está sempre vendendo, está tudo ok. Pronto. Você tem que especificar a URL em cada passo ali que você quer fazer. Outra pergunta. Eu consigo também fazer teste de carga na minha aplicação, utilizando... Ele consegue fazer um teste de carga? Fala teste de performance? Sim. Sim. Na Pode. verdade, você consegue fazer tudo, só que tem coisas que os dados não são para isso. Você pode usar o JMeter, que é muito melhor, e pegar todo o dado que ele está fazendo ali, coletando, e mandar para os dados em tempo de resposta, entendeu? E os dados só tratam o threshold. Eu tenho uma pergunta. Sim. Isso é um código que não existe. Não está documentado. Se você fizer um... Você mata o programador. Caramba, assim, poxa, se não está na RFC A resposta é do servidor web. e de repente lá o servidor web não te responde e não dá nenhum código. Não, mas se eu montei meu próprio servidor web, eu posso colocar o código. Se você compilou um servidor web, HTTP, o protocolo, você implementou um protocolo? Se eu criar meu próprio HTTP, minha própria página, Nginx, botar um código que ele não existe lá, eu consigo catar ele do HTTP. Não, você pode. Cara. Porque tem o código requerido. Ele vai gerar um código. Ele vai gerar um código. Não está na RFC, você não vai saber, né? Aí vamos lá. Seria Só pra você. o código Luiz. Não sei, cara. Você pode compor esse código. Não. Adiciona, Luiz. Adiciona lá na RFC. Você vai ter que fazer uma filha pra ele. Você pode usar a expressão regular, tudo diferente disso. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu posso só atrapalhar? Pode. Fique à vontade. O rapaz ali falou do agente HTTP. Em breve deve sair as palestras da Zabbix Conference Latinoamérica, que aconteceu em abril. Eu fiz uma palestra e eu abordei especificamente agente HTTP. Então fica de olho lá no site que em breve saem os vídeos lá. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal?
Muito obrigado. Até mais.